Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o Ronaldo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é educação cristã. Vamos tentar aí em poucos minutos falar a respeito desse assunto que traz bastante dúvida, né? Como o nosso desenho aí, né? Traz muitas questões aí, o que significa, né? Quando se fala educação cristã, o que mesmo está se tratando. Então vamos buscar aí em poucas palavras trazer algumas informações aí relevantes do assunto. Vamos lá, então? A título de introdução, pelo menos para mim, quando eu penso em educação, é, vem a minha cabeça, a minha mente, uma pessoa que ela é educada no sentido de polidez. Ela é uma pessoa muito educada, ela pede licença, por favor, bom dia, né? A pessoa gentil, a pessoa que tem esse trato. Então, geralmente se fala que é uma pessoa assim, é uma pessoa educada. Da mesma forma que o contrário é uma pessoa mal educada, ou seja, é uma pessoa grosseira. Tem o aspecto também da instrução, né? Além do caráter, além dos costumes, né? Dos bons costumes, a instrução, né? As habilidades da pessoa, aquela pessoa é educada. Tem o sentido também de ser uma pessoa estudada, uma pessoa com bastante experiência, conhecedora, uma pessoa erudita, né? Alguém que tem bastante capacidade, um currículo, né? Então, uma pessoa aí com pós-graduação, uma pessoa educada, fala outras línguas, né? Então, falando de educação, geralmente pensamos nisso, né? Ah, muitas correntes da pedagogia diz que é a educação que nos torna humanos. Mas, já de início, a gente coloca aqui que não concordamos com essa ideia. Para nós, a educação, ela potencializa a nossa humanização, porque nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus como seres humanos. Agora, a educação nos torna o quê? Potencializa essa nossa característica de seres humanos. Então, a educação, ela pode ser vista de uma forma integral. A gente falou de bons costumes, né, de instrução, ou seja, caráter e habilidades. Então, a educação, ela é um todo. Então, a educação, ela envolve uma integralidade do ser humano, né? Na parte física, parte emocional, intelectual, moral e espiritual, né? Basicamente, se fala de educação, vem esses termos à mente. Outro aspecto também é a educação formal diferenciando da educação informal. Então, a informal, geralmente é aquela educação que a gente está aprendendo o tempo todo. A gente aprende com tudo, em todo lugar, né? Então, desde o nascimento, a gente aprende com as interações que nós temos com os nossos pais, com a vizinhança. A gente está sempre aprendendo. Desde criança a gente ouve, a gente vê, a gente toca, a gente observa e a gente está aprendendo o tempo todo. A interação social, né? Não tem lugar, não tem horário, não tem currículo, a gente vai aprendendo. Só que aí chega uma hora, né, que manda a gente para a escolinha, né? Então, geralmente é porque os pais têm que trabalhar, mas também porque os pais precisam de ajuda especializada, né, para ensinar determinadas disciplinas, né? Então, no começo a gente aprende tudo é informal, né? Aprende a andar, aprende a falar, tudo mais. Só que aí a gente entra no processo de alfabetização, né? Aí a gente precisa aí de ajuda especializada. E aí vem a educação formal. Essa tem a ver com o quê? Educação na escola. Então, os elementos de uma educação formal. Tem uma instituição, tem um professor, tem um diretor, tem um corpo, né, docente, tem orientador pedagógico, tem currículo, tem diploma, tem histórico, tem avaliação. Geralmente é isso que compõe uma educação formal aí na instituição, na escola, né? E aí, o que acontece? É interessante que na própria instituição, que é chamada, né, da educação formal, nós também aprendemos de maneira informal. Aprendemos além da sala de aula, né, no intervalo,
com os colegas, com os funcionários, a gente está aprendendo com as circunstâncias, tudo que está acontecendo, a gente está aprendendo. E outro aspecto importante também é que essa educação formal geralmente é criticada porque ela é totalmente fora da realidade, ou seja, eu aprendo, onde eu aplico isso? Então, a educação formal, muitas vezes é exigida que se faça uma ponte com a realidade, né? Que na prática é o quê? É aquilo que a gente chama de informal, ou seja, o dia a dia, o cotidiano. Então, é muito interessante esse aspecto, né, sobre a educação. Então, a educação tem esse viés, né, tanto mais formal quanto informal. Então, seguindo, a gente tenta aqui fazer uma definição até o momento sobre educação, né? Educação vai ser o quê? É um processo, né? Que o ser humano desenvolve habilidades de várias dimensões da existência, tanto na experiência do cotidiano, o informal, como pelas instituições, o formal. Então, o ser humano, é um processo, ou seja, uma coisa gradativa, vai desenvolvendo várias habilidades em todas as dimensões da sua existência, né? Tanto no cotidiano quanto nas instituições. Basicamente, esse é o conceito aí de educação para nós. Mas, além disso, tem outras considerações aí sobre educação, né? Também tem a classificação, né? Muitos usam a educação cristã da educação secular. E afinal, o que significa isso, né? Então, geralmente, é nesse ponto que começam as dúvidas, porque quando se diz educação cristã, vai fazer uma palestra sobre educação cristã. O que vem na mente da pessoa? É para quem? É para pais, para professores, para pastores, é da igreja, é para escola dominical, é para seminário, é para escolas religiosas. O que quer dizer isso, né? Então, as dúvidas começam por aí. Então, a educação cristã geralmente está relacionada ao quê? À religião. Educação cristã vai pegar, no cristianismo, no caso, vai pegar a Bíblia, vai ter educação cristã em casa, porque né, o culto doméstico, tem os seminários das igrejas, tem a escola dominical. Então, basicamente, a educação cristã é isso, é ensino de religião. Aí fica o quê? Então, o que é o restante? É educação secular, ou seja, uma educação que não tem a ver com religião, educação neutra, sabe? Uma educação que não envolve a parte da religiosidade. Então, geralmente, pensamos dessa forma porque nossa mente ela é dualista, ou seja, ela separa o mundo, né, de um lado para o outro. Então, o sagrado e o profano, né? O cristão e o secular. Então, acontece que o cristão é a parte da espiritualidade como ética. Então, a pessoa é cristã, tem uma ética cristã. Então, uma questão, é como se fosse aula de uma etiqueta. Então, a religião faz a pessoa ser do bem. Então, geralmente, as pessoas podem pensar dessa forma, né? Mas, falando, educação secular, não, ela já é neutra, ela já é uma educação que não envolve religião, né? É o preto no branco ali, a coisa científica, né? Com a metodologia e, né, tudo mais. Só que a gente vai ver que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, vamos para né? A educação e a religião, elas estão muito relacionadas, né? Não existe educação neutra. Então, essa neutralidade é uma utopia, né? É uma coisa que não faz sentido falar disso. Por quê? Vamos pensar assim, a educação cristã é com Deus e a secular é sem Deus. Ou seja, se eu falo que a secular é sem Deus, e se existe um Deus, então, de alguma forma, eu não estou sendo neutro. Eu estou já declarando que Deus não existe, porque se eu creio que Deus existe, ele tem que estar relacionado com as coisas das quais eu vou aprender, que eu vou estudar, né? Então, vai estar relacionado com a educação, com a realidade desse mundo. Por que não existe educação neutra? Porque o ser humano ele não é neutro, ele carrega pressupostos. Pressupostos são conteúdos preliminares, vamos dizer, a visão de mundo que você carrega. Então, quando a gente olha para o fato, ele se torna, ele tem peso,
para uma pessoa e peso para outra, de acordo com o histórico de vida, de acordo com muitas coisas, cada um enxerga, né, destacando pontos e omitindo outros. Então, é impossível. Da mesma forma que um jornalista não consegue ser neutro na sua análise quando ele vai fazer uma reportagem, né? Da mesma forma, nós também não conseguimos ser neutro com relação à educação. E muito disso é o desejo de sermos autônomos, da gente achar que somos a medida de todas as coisas, né? Mas Calvino, nas suas Institutas Cristãs, já falava que nós temos um impulso nato, né, no coração do homem, de quê? De Deus. Isso nós temos isso no nosso coração, isso é a semente da religião. Então, se Deus não está, a gente coloca outra coisa ou alguém no lugar desse de Deus, que é um ídolo. Então, não dá para ser neutro. Ou você é, recebe Deus como o agente, como o propósito e como o conteúdo da educação, ou você rejeita. Por isso que não existe neutralidade. Agora, a gente vai, né, pegar um texto das Escrituras para a gente poder defender isso daí no texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Esse texto, que é o texto-chave para se falar de educação cristã, ele vai falar, vai mostrar, deixar muito claro que educação e religião estão ligadas, e vai falar o que, como, por quê e para que, né, educamos. O que educar, como educar, por que educar e para que educar. Então vamos ver que tudo começa, desenvolve e termina em Deus. Ele é o agente, ele é o conteúdo e ele é o propósito, conforme o texto que vamos ler, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra em que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, nós lemos aqui Deuteronômio de capítulo 6, do verso 1 ao 9. Em que contexto essa passagem se encontra? Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés recebe a lei de Deus. E aqui no capítulo 6, então, ele está ordenando ao povo para que, né, ensinando ao povo e com o objetivo de que o povo tema a Deus. Então, aqui nós temos uma questão muito importante, que o relacionamento entre educação e religião. Então, muitas pessoas dizem, vou esperar meu filho crescer para ele escolher uma religião, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Pelo menos para o cristão, aqui deixa muito claro que nós somos, né, orientados, né, exortados a ensinar aos nossos filhos a guardar a lei de Deus. Então, e claro que isso não vai determinar que eles temam ao Senhor, mas é uma grande influência. Então, aqui ele deixa muito claro que a educação ela influencia sim a religião, né? Então, nós somos, como não existe neutralidade, nós tomamos uma posição de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, para os nossos filhos, para os irmãos da igreja, crendo que Deus pode agir no coração delas para que elas creiam, para que elas possam, então, absorver essa palavra de forma verdadeira. Mas o que acontece é que nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. Então, muitos aqui ensinaram e se desviaram do caminho do Senhor.
mas aqui deixa muito claro que nós temos essa obrigação de ensinar. Então, nós direcionamos a educação de acordo com a nossa religião. E a nossa religião, ela vai o quê? Ensinar, vai nos direcionar o que devemos ensinar, certo? Então, já ao contrário, a religião, ela vai determinar o que ensinamos. Então, aqui, é importante a gente destacar algumas questões aqui, em especial a primeira exigência, né, sobre a educação aqui. Vamos passar para o próximo slide. Existe uma primeira exigência ao se falar de educação cristã. No verso 5, né, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a primeira exigência para aquele que ensina é que ele tenha se apropriado do que vai ensinar, ou seja, que ele guarde no coração, né? E a gente vê aqui que o ensino não é teórico, o ensino ele é de transformação, transformacional, né? Palavra difícil, mas a ideia é que há uma mudança, não é uma coisa da mente, é uma coisa do coração mesmo, né? O coração no sentido daquilo que vai, da essência mesmo, daquilo que nos motiva. Então, essa é a primeira exigência. Então, antes de ensinar, temos que ser conformados a essa verdade. O que ensina, o que ensinamos vai ser reflexo do que nós somos. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Guardar no coração. O segundo aqui, sempre passa esse slide aqui rapidinho, vou voltar aqui, ó, no capítulo Deuteronômio 6, né, verso 5, a segunda exigência é amar a nosso Deus, né? Amar o Senhor de todo o coração. Então, veja que tem uma sequência aqui entre adorar, ser e educar. Isso significa o quê? Significa que adorar a Deus, nós somos exortados a adorar a Deus. Então, vamos ver aqui no texto, no verso 5 de novo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, somos ensinados a amar a Deus. Então, somos ensinados a adorar ao Senhor. E isso vai moldar-nos, né? Tem até um texto de Salmo 115, 8, que fala que torne-se igual aos ídolos aqueles que o adoram, né? Então, nos tornamos iguais àqueles que adoramos. No caso, nós adoramos a Deus. Então, a adoração, o temor do Senhor, amar ao Senhor significa depositar a nossa confiança, não é um amor sentimental. E esse depositar nossa confiança é geralmente a nossa motivação. Nós somos levados a fazer coisas de acordo com aquilo que nos motiva. E o que deve nos motivar é o amor a Deus. Isso é algo que se ensina. Então, nós aprendemos a amar a Deus. E aprendendo a amar a Deus, nós nos tornamos seres que amam ao Senhor. E nós enchemos o nosso coração do amor de Deus. E tendo o coração cheio do amor de Deus, aí sim podemos educar. Então, essa é a sequência: adorar, ser e educar, do versos 4 até o verso 9. Então, nós educamos de acordo com o que adoramos. Por isso que não existe educação neutra. Então, ou nós amamos a Deus, ou nós odiamos a Deus. Ou consideramos Deus, né, tendo conhecimento dele, né, que ele é um Deus relacional, ou então nós rejeitamos. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós só podemos ter um verdadeiro conhecimento quando consideramos Deus como aquele que é o agente, o conteúdo e o propósito de todas as coisas. Então, é por isso que, né, aqueles que desconsideram Deus como Senhor da história são, né, se tornam ateus, se tornam pessoas que rejeitam a Deus e preenchem no lugar de Deus um ídolo, seja ele o próprio ser humano, o próprio conhecimento do ser humano como um fim em si mesmo, né? Então, essa é a segunda exigência. A primeira é guardar no coração e a segunda é amar a Deus. A partir daí, podemos, então, ensinar sobre a palavra de Deus para os nossos filhos,
né? E para os filhos dos nossos filhos. É interessante que mostra até a metodologia, né? Ao andardes, ao deitardes, que é a educação informal, né? Todo o tempo ensinando a palavra de Deus. Outro conceito aqui é a educação laica e a educação confessional. Então, a educação laica, ela é a suposta, né, sem a religião. Supostamente ela sem religião, ela diz que não é religiosa. A confessional não, ela já tem um pressuposto, né, já está declarado que ela tem, né, uma consciência, né, explícita religiosa. Agora, é interessante que toda a educação é fruto de uma visão de mundo. E toda visão de mundo é, conforme falamos, ou considerando Deus ou rejeitando a Deus. Então, toda visão de mundo é uma posição religiosa, né, de afirmação ou de negação. E isso é muito importante porque o tal da educação laica, ela vai dizer o seguinte, não, né, como a gente falou, é bem parecido com a educação cristã e a educação secular. A educação laica, não vamos envolver com religião nenhuma. Então, vamos ser totalmente neutros, né, a falsa ideia de neutralidade, e vamos falar sobre ciências, coisas, né, que realmente fazem sentido. Não vamos mais nos guiar de forma primitiva com essas religiões, né, para explicar o mundo. Hoje nós temos ferramental, temos avançado na tecnologia, na ciência, então podemos explicar o mundo por nós mesmos, né? Então, só que todos têm os seus pressupostos. Então, o pressuposto daquele que rejeita Deus, que se diz neutro, né, é o quê? Que o mundo é aquilo que você vê, é um materialismo, inclusive um materialismo evolucionista, ou seja, a visão de Darwin, né, do livro A Origem das Espécies, de que a vida ela veio por acaso de uma combinação de elementos orgânicos e que isso foi com milhões e bilhões de anos transformando em espécies, né? E tem essa visão como se fosse completamente científica. E, de fato, falta muita ciência aí, porque é uma teoria, não se provou isso, né? Mas, né, aquele que rejeita Deus, né, cria um Deus que não faz nenhum sentido, e esse Deus é essa falsa ciência, né? Então, a própria Bíblia foi atacada, né, no século XIX pelo liberalismo teológico, dizendo que a Bíblia não explica mais o mundo, são só mitos, né? Então, esse é o ponto, né? Que a gente vê que na escola se ensina o Big Bang como um fato, e ele é apenas uma teoria que carece de explicações, né? Não tem como explicar isso, mas como em Romanos diz, né, o homem rejeita a Deus de qualquer forma, então ele cria essa ideia, coloca isso como científico e ensina como se isso fosse a verdade. Mas, de fato, a pessoa tem que ter fé no Big Bang. Uma fé maior no Big Bang do que a fé no Deus Criador. Porque a própria natureza, pela sua complexidade, nos mostra que existe um Criador. Né? O design inteligente, nós vemos que o universo todo tem muita ciência criacionista que demonstra com observações, com fatos, né? A grande possibilidade, né, de que o mundo foi criado, né? Mas as pessoas elas rejeitam até a possibilidade, dizendo que isso não é ciência, isso é religião, né? Então é interessante que os grandes cientistas, né, ao longo da história dos séculos, né, atrás, Isaac Newton, né, tantos outros aí que consideraram a ciência como, né, uma forma de ver a grandeza de Deus e da sua criação. Mas hoje a gente passa por essa situação aí de uma total aversão aí a esses posicionamentos, né, criacionistas, posicionamentos, né, cristãos, né? E aí a gente vai chegar na definição, né? Uma possível definição. Então, o que é educação cristã? A educação cristã é qualquer agente, né? Agente secundário aqui, né? O agente primário é Deus, que é a fonte de todo conhecimento. Mas o agente secundário, a família, a igreja, a escola, que de maneira informal ou formal, né? Educa visando o quê? A formação integral do indivíduo, de acordo com a visão de mundo cristã, ou seja, que o Cristo revelado nas Escrituras como
o como aquilo que nos direciona, o nosso eixo central, né? A revelação, tanto a revelação geral, a criação de Deus, quanto a sua revelação especial, as Escrituras. Então, essa é uma maneira da gente definir o que é a educação cristã. É importante aqui deixar claro que a educação cristã, ela não é educação religiosa. Lembra que a gente falou do formação integral? Então, todas as ciências, a arte, a matemática, as linguagens, qualquer outra disciplina, qualquer outra área de conhecimento, ela faz parte da formação integral. A própria teologia também, mas veja, não só a teologia, mas todas as ciências, todas as áreas do saber, elas refletem o quê? Uma visão de um mundo criado, de um Deus que é o agente, ele é o conteúdo e o propósito. Essa é a diferenciação do que é a educação cristã. Então, quando alguém falar, por que que 1 mais 1 é 2? A pessoa vai falar, por que é? Agora, na educação cristã, por exemplo, 1 mais 1 é 2, tem uma forma de explicar isso. Porque Deus criou todas as coisas de uma forma organizada, de uma forma que cada coisa está no seu lugar. Então, o mundo é um mundo com uma combinação lógica que mostra a perfeição daquele que fez. Ou seja, isso mostra que as coisas não foram aleatórias, como a ciência evolucionista tenta provar, tenta derrubar qualquer posição cristã aí para explicar o mundo, né? Dizendo que isso é uma religião barata, uma forma arcaica aí de se relacionar com o mundo, né? E indo para a conclusão, irmãos, né? Tem um texto de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, dele a origem, por ele o mantenedor e para ele o destino. O mundo não tem sentido apartado da revelação de Deus. Então, aqui é muito importante, porque nós entendemos que o homem, pela palavra de Deus, declara que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para um propósito. Que propósito é esse? Nós chamamos dos mandatos. O mandato são o quê? Os propósitos que Deus deu ao ser humano. Mandato espiritual, que é o relacionamento nosso com Deus. O mandato social, que é o nosso relacionamento uns com os outros. E o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a criação. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para um mundo que foi feito para demonstrar e revelar a Deus. O mundo foi criado só para isso, irmãos. O mundo, ele não só demonstra a glória de Deus, ele é para a glória de Deus. Então, o mundo foi criado para que Deus fosse conhecido, para ser o palco da nossa redenção. Tá? Então, o Deus que é o Deus relacional é um Deus presente, ou seja, ele que, né, está fora da sua criação, ou seja, ele é um Deus transcendente, ele não faz parte da sua criação, mas ele está presente. Inclusive, ele veio até nós, né? Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. Então, aquele que criou todas as coisas veio até o mundo, respirou o ar que criou, pisou no chão que fez e veio para quê? Para justamente nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos separou de Deus de uma forma que nós não conseguimos viver como da forma que agrada a Deus. Então, a nossa vida nesse mundo, ela tem consequências. O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso, né? E então nós não podemos ter um relacionamento com Deus sendo pecadores, né? Vivendo nesse mundo, rejeitando a Deus, fazendo nossa própria vontade. Então, foi necessário que Deus mandasse seu filho para que ele pudesse reconciliar consigo todas as coisas, inclusive a própria natureza, porque por isso que nós não podemos conhecer o mundo somente pela revelação geral, né? Rejeitando a Deus ou rejeitando a sua palavra, porque isso nós vamos se deparar com de verdades incompletas, porque nossa visão é deturpada por causa do pecado, a natureza é deturpada por causa do pecado, então é necessário nascer de novo para poder ter o verdadeiro conhecimento, esse conhecimento da educação integral, a educação que vai nos colocar no eixo certo.
Por isso que o mundo ele não tem sentido apartado, fora da revelação de Deus. É isso que fala quando o autor de Eclesiastes fala que tudo é vaidade. O mundo, quando ele não é visto na perspectiva do temor do Senhor, ele não faz nenhum sentido. Então, por isso que nós devemos o quê? Enxergar o mundo com os óculos da palavra de Deus. A revelação geral deve ser vista, deve ser estudada, conhecida, nessa perspectiva de que toda a criação aponta para Deus. Toda a criação é para mostrar sua grandeza, mostrar que ele é o Criador, e por ser Criador, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, né? Então, essa é a diferença da educação cristã. Ela vai nos dar uma visão completa, tanto da revelação geral, quanto da revelação especial. Então, diante disso, a aplicação que nós fazemos do que é a educação cristã, né? É que o conhecimento de Deus, por meio dessa revelação, tanto a geral quanto a especial, serve para quê? Para que possamos agir nesse mundo criado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é muito importante, o texto de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a educação na justiça, para que possamos realizar a boa obra, né? E essa boa obra é o quê? É tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo. Nossos relacionamentos, sendo bons pais, bons filhos, boas esposas, bons maridos, funcionários, né, exemplares, cidadãos de bem, e tudo aquilo, né, que todos os tipos de relacionamento que possamos, né, seja empregado, seja chefe, seja um vizinho, né, façamos tudo isso para a glória de Deus. Então, o propósito da educação cristã, ela envolve o conhecimento intelectual, envolve um desenvolvimento econômico, o bem-estar social, né, todas essas coisas elas estão envolvidas, mas o fim principal é a glória de Deus. Então, por isso que quando um pai e a mãe ensina seu filho a palavra de Deus, né? E um jovem também escolhe uma profissão para a glória de Deus, ele está agindo, né, da forma a cumprir os mandatos do Senhor. E interessante que nesse tempo de educação online, muitos pais se depararam na necessidade de ajudar os filhos com os estudos e perceberam que a visão de mundo que as escolas passam, né, choca com os valores. Então, a importância, né, tanto a educação cristã em casa, na igreja e na escola, né, para que a gente possa ensinar nossos filhos a conhecer os valores cristãos e poder enxergar o mundo dessa forma, para que eles possam saber o que defender a razão da nossa fé e mostrar que realmente o cristão, a educação cristã é aquela que abrange, né, de forma integral todo o entendimento desse mundo, porque nós sabemos quem somos e para onde vamos e por que estamos aqui, por causa da revelação de Deus que Ele fez para nós, né, para que nós possamos adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Tá bom, irmãos? Vou terminar aqui só demonstrando uma bibliografia da onde eu tirei boa parte do que eu falei. Então, um livro do pastor Felipe Fontes, tanto esse Educação em Casa, na igreja e na escola, e você educa de acordo com o que adora. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tá bom? Eu tentei fazer só um panorama para poder ajudar aí nesse entendimento do que é a educação cristã, tá bom? Então, fica aí a referência, a bibliografia, tá bom? Se o irmão quiser aí conhecer um pouco mais desse assunto, tá bom? Então, fica as referências. Muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído de alguma forma, e Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.